Pessoal, agora nós vamos fazer o exercício 23, também da página 30, ok? Para você dar uma olhada no enunciado do problema. E ele faz o seguinte, ó, ele me dá dois números, o x e o y. Tá? Aí ele pede para classificar os números reais seguintes em racional ou irracional. Quais números reais seguintes? Ó? O número A, o número que ele chamou de B maiúsculo, o C maiúsculo, o D maiúsculo e o E maiúsculo, certo? Então, por exemplo, quem é o A? O A é a raiz quadrada do x dividido pelo y. Quem é o B? É a raiz quadrada de x menos o x dividido pelo y. Mas que x e que y? O x que ele definiu aqui e o y que ele definiu aqui. Então, para eu achar o valor do x, eu vou ter que pegar 1 e dividir por 5 centésimos. Para eu achar o valor do y, eu vou ter que pegar o 2 e dividir por 2 décimos. Bem, se você não consegue fazer de cabeça, a gente pode fazer essa divisão da seguinte forma, ó, é bem tranquilo, ó. Vou fazer aqui para vocês. Quem que é o x? É 1, vou colocar em forma de fração, tá? Dividido por 0,05, tá? Quando a gente faz uma divisão com números decimais, nós temos que atentar para um fato interessante, ó. O divisor, que está aqui no denominador, tem duas casas decimais. Então, para eu poder fazer a divisão, é interessante que o numerador, né, o número que vai ser dividido, que é 1, também tenha duas casas decimais. Então, eu venho aqui e coloco uma vírgula e 2 zeros. Pronto, aí não vai ter briga. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, certo? Por que eu faço isto? Então, vamos lá, para que a divisão possa ser efetuada. E olha como que interessante aqui, ó. Quando as casas decimais, né, a quantidade de casas decimais são iguais, nós podemos cortar a vírgula. Então, se eu tirar a vírgula daqui, fica 100. E se eu tirar a vírgula daqui, fica 5. E 100 dividido por 5, ou seja, quantas vezes o 5 cabe dentro do 100? 20. Portanto, 1 dividido por 0,05 é igual a 20. Significa, então, que isso aqui é o meu número x, já que o x é 1 dividido por 5 centésimos. Olha como que eu faço o y, mesma coisa. Ó. Quem que é o y? Ó, 2 dividido por 0,2. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Que tem uma casa depois da vírgula, eu venho aqui no numerador e coloco uma casa depois da vírgula. Claro que acrescentando esse zero aí, não descaracterizou o número, continuou sendo 2. Feito isso, ó, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, eu corto as vírgulas. Ó. Então, o que ficou? 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 é quanto? 10. Isso quer dizer que o meu número y é 10. Tá? Então, o x é 20 e o y é 10. E agora eu venho aqui e trabalho com eles. Ó. Quem é o a? O a é a raiz quadrada aqui, ó, de x dividido por y. Ou seja, de 20 dividido por 10. Pronto. Portanto, o meu A, né, implica dizer que o meu A vai ser igual a quê? 20 dividido por 10 dá quanto? 2. Então, fica a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é um número irracional. Pronto. Simples assim. Vamos na letra B? Mesma coisa. Então, quem é a letra B? Né, esse número que ele chamou de B. Né? Então, quem é esse número aqui? Certo? Vamos lá, perdeu o foco aqui. Vamos lá. Quem que é esse número aqui? Esse número é a raiz quadrada de x, que é quanto? 20, menos o x dividido pelo y. Mas eu sei que o x dividido pelo y é 2. A gente fez aqui em cima, ó. Então, vai ser 20 menos 2. E 20 menos 2 é quanto? 18. Portanto, esse número que ele chamou de b é igual a quanto? Raiz quadrada de 18. E raiz quadrada de 18 também é um número irracional, pois não tem raiz exata. Então, isso aqui é um número irracional. Tudo bem? Então, este é irracional e este é irracional. Vamos para o número que ele chamou de C. Quem é o C? O C é A vezes B. Ora, então o C vai ser igual. Quem é a raiz de 2? Está aqui, ó. Então vai ficar a raiz quadrada de 2.
vezes o b. Quem é o b? Raiz de 18 aqui. Então, fica raiz de 2 vezes raiz de 18. Ora, já fizemos isso lá no exercício 20. O que eu vou fazer aqui? Ó? Raiz de 2 vezes raiz de 18. Posso multiplicar a raiz? Claro. Tá? Se tiver o mesmo índice, ó, raiz quadrada com raiz quadrada, então vai ficar uma raiz quadrada só e multiplico os dois carinhas que estão dentro. Ó. 2 vezes 18. Eu estou usando uma propriedade da radiciação. Tá aí? Então, implica a dizer que o meu número, o número que ele chamou de C, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 18. Mas 2 vezes 18 é 36. E raiz quadrada de 36 é exatamente 6. Portanto, esse número é racional. Olha que interessante, eu já tinha mostrado num exemplo lá atrás. Raiz de 2 é irracional. Raiz de 18 é irracional. Só que eu multipliquei dois números racionais nesta forma, em forma de raiz quadrada, e deu o número que é racional. Ok? D. Quem que é D? D é o B dividido pelo A. Aqui, então vou fazer a mesma coisa. Então implica dizer que o meu número D é o B. Quem é o B? Nosso B é raiz de 18. Ó, fizemos aqui. Então vai ficar raiz de 18 dividido pelo A.